dar início ao nosso estudo desse Shabat, mais uma porção que o Eterno tem para nós, para nos encher da tua kevod, do teu peso, da tua presença. O nome desta paraxá é Kitetse. Kitetse em hebraico quer dizer quando saíres. Baseado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, ao capítulo 25, verso 19. Então, o título dessa paraxá, Kitetse, quer dizer quando saíres. Nós vamos estudar e adentrar dentro da palavra do Eterno. Eu já convido os irmãos para lerem o versículo 10 do capítulo 21. Vamos entrar no versículo 10. O versículo 10 vai falar acerca da mulher prisioneira. Nós vamos estudar o que é isso. Versículo 10: quando saíres a peleja contra o teu inimigo, e o Yahu, teu Elohim, os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a tua cabeça e cortará as tuas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegará ela, e tu serás teu marido, e ela será tua mulher. Veja bem, existia essa condição em Israel, quando Israel saía para pelejar, para guerrear, Israel, tendo vencido os inimigos, acontecia de vir mulheres prisioneiras às tribos de Israel. E o Eterno dá uma ordem muito interessante para nós pararmos e meditarmos nesta questão. Ele fala sobre a mulher escrava, a mulher prisioneira. Veja que Elohim, ele tem cuidados até com os inimigos de Israel. O Eterno, ele tem cuidado até com os inimigos de Israel. Por quê? Porque todos, irmãos, são constituídos filhos de Elohim. Todos são seres humanos e pertencem à raça homem, não é verdade? Então, a palavra também nos diz que não é do agrado do Senhor, a morte do ímpio não agrada ao Hashem. O Hashem executa o seu juízo, mas não é segundo a sua vontade, é segundo a sua justiça. A vontade de Elohim é qual? Que todos se salvem, que todos os seres humanos aceitem o plano da redenção e venham a se salvar. Então, aqui o Eterno fala para que, se caso algum homem das tribos de Israel cobiçar uma mulher escrava, uma mulher prisioneira, não poderia simplesmente pegá-la e já ter relação com essa mulher e declarar ela sua esposa. Não, tinha algum processo. Por quê? Primeiro, eu estranhei esta palavra cobiçar. O Eterno falando aqui, olha, quando um dos filhos de Israel cobiçar alguma mulher escrava, então tomará, cortará o seu cabelo, rapará o teu cabelo, cortará a tua unha, tirará o vestido de escravo, colocará uma roupa nova sobre ela e deveria esperar um mês inteiro para depois tomá-la como mulher. Prestem atenção num detalhe muito importante, porque aqui o Eterno diz que se caso um homem cobiçar, pode tomar uma mulher, sendo que lá no Devarim, lá em Shemot, capítulo 20, no Decálogo, diz: não cobiçarás nem a mulher, nem o boi, nem o jumento, nada do teu próximo. Então fiquei intrigado com essa expressão cobiçar, e eu fui verificar dentro do hebraico, e entendi que a palavra cobiçar no hebraico é rachak, que significa simplesmente sentir vontade de se unir, sentir amor. No hebraico usado a palavra rachak não tem nada a ver com o significado de cobiçar, Como a gente pode entender aqui, cobiçar algo que pertence a outro, não é verdade? O Eterno diz que a gente não pode
ter esse tipo de cobiça. Mas a expressão usada no hebraico conota sentir amor por uma mulher. Já muda a história todinha. Então, é interessante a gente voltar para o hebraico, porque o hebraico vai nos explicar algumas confusões que nas nossas Bíblias possam existir. Então, sentir vontade de se unir. Simplesmente o Rachid está falando. Se o homem das tribos de Israel sentir vontade de se unir com uma das prisioneiras, com uma das escravas, então, primeiro processo, rapar o cabelo. Lembra que a gente sempre diz aqui que o cabelo tem algo especial no cabelo? Porque o Eterno pede às mulheres a cobrir sua cabeça, tapar o seu cabelo no momento que estiver orando e profetizando, porque há espiritualidades no cabelo, principalmente no cabelo da mulher. Já expliquei em outras parashot que no cabelo está contido o teu DNA. Tanto que quando eles vão fazer a exumação dos corpos lá, dos mortos, eles colhem o quê? O cabelo, para fazer lá as suas perícias, as suas pesquisas. Então, no teu cabelo está o teu DNA, está a tua identidade. E o Eterno fala que primeiramente deveria rapar. Lembram que quando o Eterno deu algumas ordens aos nazireus, os nazireus, ao fazer o voto de nazireado ao Eterno, deveria primeiramente fazer o quê? Rapar o seu cabelo. Aí fazia o voto do nazireado, e quando se cumprisse o seu voto, ele chegaria com o cabelo, enquanto o seu voto durar, ele não cortava o seu cabelo. E aquilo era um sinal do voto nazireado. Ninguém encontrava em Israel, na Eretz Israel, alguém com cabelo comprido. E se encontrasse, logo detectavam que era um nazireu. O homem tinha feito um voto de santidade ao Eterno. Por isso nós sempre afirmamos aqui, Yeshua não tinha cabelos compridos. Porque se uma vez ele tivesse cabelos compridos, como é mostrado, né, esse Salvador que advém de Roma, com estilo platônico, estilo grego, helenista, ele seria um nazireu, e nós sabemos que Yeshua não era nazireu. E como podemos provar isso dentro da Escritura? Como nós podemos provar dentro da Escritura que Yeshua não era nazireu? Ele nunca rapou o seu cabelo, né, da cabeça. Detalhe, Yeshua bebia vinho, Yeshua tocava em defuntos, né? Nós sabemos que os nazireus são impedidos. Nazireu, ele não pode sequer comer uma uva. Ele não poderia sequer comer o fruto da vide. Então, Yeshua, nós sabemos que ele bebia vinho, ele tocava em defunto, porque ele ressuscitou algumas pessoas, né? Então, jamais o seu Mashiach tinha cabelos compridos. Mais um ponto para se entender. Sabem de uma coisa? A única parte do corpo humano que o Eterno aceitava no altar de sacrifício era o cabelo dos nazireus. Quando cumpria-se o voto, rapava o cabelo e ia lá no altar do sacrifício e queimava o cabelo ao Eterno. Então tem espiritualidade no cabelo. Primeiramente, o hebreu ou israelita apaixonado por aquela mulher escrava tinha que pegar, rapar. É como se estivesse falando, hoje, a partir de agora, você terá uma nova identidade. A partir de agora, a sua identidade será mudada. E vocês sabiam também que os cabelos na região lá de Canaã, dos 7 povos que habitavam em Canaã, eles cultuavam com seus cabelos? Então, primeira coisa, o Eterno pede, rape a cabeça delas. Segundo, cortem as suas unhas. Tem mistério também nas unhas. Vocês sabiam disso? Porque são 2 partes do corpo do homem que nunca para de crescer. Vocês já repararam nisso? Unha e cabelos. Nunca param, você corta, ele renasce. Então, na antiguidade, era símbolo, sabe de quê, Yehudá? Símbolo do renascimento. E era associado às divindades pagãs.
Então o Eterno diz categoricamente que nada que um dia foi usado na idolatria pode ser consagrado ao Hashem. Então tem que fazer essa separação. O próprio texto vai explicar. Lembra que eu falei aqui que eu estranhei a expressão cobiçar, e fui olhar no hebraico e encontrei a palavra rashak, que quer dizer apaixonar-se, sentir vontade a se unir. A maior prova que não era uma mulher casada, ou pelo menos ela não se encontrava naquele momento casado, porque nós vamos ver no verso 13 a explicação. Vamos ler o verso 13. E despirar o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará seu pai e sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela sua mulher. Só de conter aqui a informação, chorarás o teu pai e tua mãe, é a maior prova de que ela era uma moça virgem. Ela não era casada. Então ela era uma moça virgem. E o próprio versículo 13, o próprio versículo 13 vai explicar que aquela expressão aqui, cobiçar, não está bem traduzida para nós, né? Então, aqui está falando de uma moça virgem. Por quê? O Eterno é tão misericordioso que ele diz, irmã Miriam, para que se esperasse 30 dias para que ela chorasse o pai ou mãe. O que isso conota para nós, chorar 30 dias? O período de luto. Porque o seu pai e a sua mãe provavelmente teria morrido na guerra, né? Teria morrido na guerra, e aquela moça foi poupada justamente com essa intenção, porque era bonita e era virgem. Então, teria um processo todo a se fazer. Não é simplesmente ir lá, pegava-se da forma que queria. Existiam regras em Israel sobre este assunto. Bom, na verdade, o que eu quis dizer é que essa expressão cobiçar aqui está errado, porque deveria ter traduzido como pegar rachak. Se algum dos filhos de Israel sentir amor por uma mulher, sentir vontade de se unir a uma mulher, era muito mais bem colocado do que a expressão cobiçar. Cobiçar dá no sentido de que ela teria um dono, né? Então, pode alguém traduzir ou erudar como uma mulher casada, e logo no verso 3 nós vemos que ela não era casada. Bom, versículo 15, vamos falar acerca da primogenitura. Prestem atenção, a lei da justiça e a lei do amor. No verso 15 nós encontramos um relato muito interessante. Quando o homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Veja como o Eterno é maravilhoso. Aqui nós encontramos uma condição que existia em Elet Israel, na terra de Israel. Era muito comum um homem ter duas mulheres. Saibam que há diferença entre permitir e ser da vontade. As pessoas confundem essas duas coisas. Nem tudo que Hashem permite é da sua vontade. E é muito fácil entender. Hashem permite que haja morte, Hashem permite que haja guerra, Hashem permite que haja contenda no meio do seu arraial, Hashem permite que haja rebeldia no meio do seu povo. Só pelo fato dele permitir não quer dizer necessariamente que é da sua vontade. Então o Eterno permite que pequemos, permite que nós extraviemos do teu caminho, mas isso não condiz com a sua vontade. Então o Eterno permitiu que o povo tivesse, que o homem tivesse duas mulheres, mas nunca foi da vontade do Eterno que o homem tivesse duas mulheres. Não há nenhum mandamento nas Escrituras que incite o homem a ter mais de uma mulher, mas simplesmente dá regras sobre este assunto, caso o homem tenha. Então nós temos que entender essa diferenciação. Aqui nós temos um caso muito interessante. Caso o homem tivesse duas mulheres, ele amasse uma e aborrecesse a outra,
Mas pela lei de Israel não podia simplesmente despedi-la e mandá-la embora. E caso ele amasse uma e aborrecesse a outra, e ambas tivessem um filho, então o primeiro filho da desprezada seria o primogênito da desprezada, e o primeiro filho da amada seria o primogênito da amada. Mas a Torá aqui nos relata uma condição muito interessante. Caso o filho da desprezada seja o primeiro do varão, aqui entra a lei do amor e da justiça. Ele não poderia, quando fosse dar os seus bens, e a palavra diz que o primogênito ganharia porção dobrada. O primogênito, o primeiro homem a nascer de uma família, ele ganharia 2 vezes mais do que todos os outros filhos. E aqui o Eterno dá uma lei da justiça em relação ao amor. Mas caso o amor do varão fosse dar pelo filho da amada, ele não poderia transgredir o mandamento do Eterno, fazer com que o seu amor se sobressaia à justiça. Ele tinha que dar o dobro dos seus pertences ao primogênito, que era o filho da aborrecida, caso tenha nascido primeiro do que o filho da amada. Então veja bem, porque essas coisas acontecem nas nossas famílias. Muitas vezes nós temos mais de um filho, protegemos sempre um, né? Sempre puxamos mais para o lado de um e para o lado do outro não. Na hora de julgar, a gente olha, esse aqui é mais carinhoso, então eu vou protegê-lo. Não é verdade? Não pode existir isso. Em relação aqui, caso o homem tivesse 2 mulheres, por que não é da vontade que o homem não é da vontade que o homem tenha 2 mulheres? Justamente por causa disso. Sempre o homem vai amar a uma e aborrecer a outra. O homem que só tem uma mulher não terá esse problema, não é verdade? Então, lá em Bereshit está escrito: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa, à sua mulher, não é verdade? Não às suas mulheres. E ambos serão uma só. Como nós vamos ser uma só carne? Eu, uma só carne com mais 2 pessoas, com mais 3 pessoas. Tinha um detalhe também: na terra de Israel só podia ter 2 mulheres quem tinha condição financeira de tratá-las, de sustentá-las. Só quem tivesse condição financeira para isso. Tinha homens que tinham muitas, como Shilomo, né? Salomão. Bom, verdade. Vamos no versículo 18 falar sobre o filho rebelde. Prestem atenção que isso é importante. Versículo 18 ao 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e os levarão os anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão os anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dar ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Sabe o que acontecia com eles? Versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Olha que mandamento difícil. Isso aqui é amar o Eterno acima de todas as coisas. Lembra quando Yeshua falou? Aquele que não largar pai, mãe, filho, irmão, casas, campos, por amor de mim, não é digno de mim. O pai, ele tinha um mandamento, uma mitzvah do Eterno. Caso o seu filho fosse contumaz e rebelde, não querendo ouvir, dar ouvido à voz do seu pai, e ele fosse um comilão e um beberrão, o que é um comilão e beberrão? É aquele filho que faz 20 anos e não sai da casa do pai, faz 25 e não quer casar, quer morar debaixo da tutela do pai, não quer trabalhar. Esse pode falar, é o comilão e o beberrão. É o preguiçoso, não quer cuidar, não quer constituir uma família, quer ficar debaixo da tutela do pai, comendo daquilo que o pai agrega para si. Então, mas pior do que isso, se ele fosse contumaz
e rebelde. Eu já vou dar a oportunidade, tá, Eliarro? Deixa eu concluir o assunto aqui, porque eu peguei uma expressão do Talmud. Agora vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês, prestem atenção, vocês acham que muitos pais levavam seus filhos diante dos anciãos e mostrava a condição do filho diante de um ancião e todos os moradores de Israel o apedrejavam? Quantos pais vocês acham que fez isso, que cumpriu essa mitzvah do Eterno? Vocês acham que teve muitos casos? Olha só, agora vamos ler o Talmud. No livro do Talmud, que é a compilação judaica, Sanhedrin 71a, olha o que diz o Talmud. Nunca houve um caso de um filho teimoso e rebelde ser trazido a julgamento, e nunca haverá. Olha o que o Talmud nos diz, que nunca houve, pelo menos ninguém soube de nenhum caso, onde um filho contumaz e rebelde foi levado à presença dos anciãos para ser apedrejado. Aí fica o seguinte, fica uma dúvida aqui. Então, para que um mandamento, se ninguém cumpre esse mandamento? Tem uma expressão, tem uma condição e tem um aprendizado. Tem um aprendizado. Sabe por quê, irmã Miriam? Sabe por quê, o Shimon? Sabe por quê, o Eliarro? O Eterno deu esse mitzvah, esse mandamento, simplesmente para que nós saibamos, nós pais saibamos, que é de nossa total responsabilidade a educação espiritual que nossos filhos herdarão de nós. O Eterno está querendo dizer aqui, olha, pais, vocês são responsáveis pelo crescimento espiritual do seu filho. E isso fazia com que o pai desse o melhor de si para que o seu filho não fosse contumaz e rebelde. E caso fosse, não teve nenhum pai que deu o seu filho nas mãos dos anciãos para que morra. Matitiarro 11, versículo 18 e 19. Abrem aí. Matitiarro 11, versículo 18 e 19. Vamos ver em Matitiarro, livro de Mateus, de uma acusação contra Yeshua. E agora vocês estudando a Torá, vocês vão entender as palavras dos acusadores de Yeshua. Não vai precisar nem de eu explicar para vocês. Vocês, ao lerem a acusação, vão entender claramente do que se tratava a acusação contra Yeshua. Matitiarro, capítulo 11, versículo 18 e 19. Deixa eu ler rapidamente para vocês. Matitiarro, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Versículo 18 e 19. Prestem atenção, nesses acusadores de Yeshua, qual foi a acusação que levantaram contra Yeshua? Porquanto veio Yohanan, palavras de Yeshua, não comendo nem bebendo, e dizem, tem daimon, tem demônio. 19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, olha a acusação, eis aí um homem comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Vocês acham aqui que esses homens estavam acusando Yeshua de comilão e beberrão à toa? Agora vocês entenderam onde eles queriam pegar Yeshua? Nesta paraxá que nós estamos estudando, onde tendo o pai um filho contumaz e rebelde, por isso disseram, você é amigo de pecadores, ou seja, você é um rebelde. E quando o pai entendesse que o filho era um comilão e um beberrão, levava até o ancião, e os anciãos da cidade de Jerusalém convocavam o povo para apedrejar aquele filho teimoso, beberrão e comilão. E agora vocês entendem aqui qual foi a acusação que levantaram contra Yeshua e Matitiarro. Quando disseram, e ele explicou, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão. Ou seja, e concluem, amigo de
publicanos, de transgressores, de pecadores. O que vocês acham que eles queriam ao acusar Yeshua de comilão e beberrão? Apedrejá-lo. Apedrejá-lo. Pegarem Yeshua na Torá. Só que Yeshua complicou a história deles, porque Yeshua deu o exemplo de Yohanan. Veio Yohanan, João, Yohanan o imersor, que não comia e não bebia. Yohanan nunca tomou vinho. Que não comia e não bebia. E vocês dizem, tem demônios. Agora vê o filho do homem que come, que bebe, vocês dizem, vai lá o comilão e beberrão. Ou seja, vocês não estão satisfeitos com nada. Sempre vocês vão achar uma brecha. E quando Yeshua usou o caso de Yohanan, que era atípico ao caso dele, e eles que queriam condenar os dois, tanto que condenaram os dois, Yohanan perdeu a cabeça, e Yeshua perdeu a sua nefesh de uma forma terrível, dolorosa. Ou seja, o povo, eles estavam em tanta transgressão e ficavam tentando achar subsídio na Torá para acusar as pessoas do qual eles invejavam. Amém? A expressão, caso o pai tivesse um filho contumaz e rebelde, a expressão contumaz usado no hebraico foi sarar. Sarar. Sarar quer dizer dar as costas, ser contrário. O que era um filho contumaz? É o que dava as costas à ordem do pai, que era contrário toda a instrução passada do pai. Isso é um filho contumaz, né? Então, a expressão sarar vem da mesma raiz do nome da esposa de Abraham. Como que Sara se chamava antes? Sarai. Sabe o que quer dizer Sarai? Contenciosa. Mulher contenciosa. Mulher de contenda, ou seja, da mesma raiz de Sarar. Mulher rebelde. O Eterno não podia deixar a matriarca do povo dele ter um nome desse, né? Em português, claro. Mulher briguenta. Faladeira. É isso. O Eterno não pode. Trocou o nome dela. Aí o Eterno era Sarai. O Eterno soprou uma letra. O Eterno soprou a letra Re do seu tetragrama. Quando ele falou, seu nome será Sará, soprou a letra Re. E o nome dela passou de contenciosa para princesa. Bastou mudar uma letra. O Eterno pega o patriarca Avram. Sabe o que quer dizer Avram? Pai exaltado. O Eterno, eu não posso começar um povo com um homem que se chama Pai exaltado. Esse título é meu. Esse título não pertence aos filhos dos homens. Aí o Eterno soprou uma letrinha no seu nome. Sabe qual foi a letra? A mesma letra Re. E o Eterno sopra a letra Re e Avram passa a ser Avraham. Avraham. E sabe o que significou o seu nome? Pai das nações. Pai das multidões. Este nome é seu. Então o Eterno sopra uma letra Re no nome da mulher, sopra a mesma letra Re no nome do homem, muda de contenciosa para princesa, porque ela seria mãe de muitas nações, e muda de pai exaltado para pai de multidões. Amém? Só o Eterno que faz essas coisas. Uma letra muda todo o significado de uma palavra. Então aqui, quanto mais é sarar, vem da mesma raiz de sarai. Vamos lá no verso 22, acerca do homem pendurado no madeiro. Sempre é bom lembrar Yeshua, não é verdade, meus irmãos? Olha só, versículo 22 do capítulo 21. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo e morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, nem certamente o enterrarás no mesmo dia, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Elohim, assim não contaminarás a tua terra, que o Yahu, teu Elohim, te dá em herança. Veja bem,
Aqui fala caso um homem tivesse um pecado digno de juízo e morte. Isto quer dizer que existe pecadinho e existe... Quantas vezes você, dentro do cristianismo, você ouviu falar que não existe pecadinho e nem existe pecadão? Acho que todos aqui, quem já ouviu falar, levante a mão. Dentro do cristianismo que não existe pecadinho e que não existe pecadão. Eu mesmo já criei nisso demais. De fato, Shaul diz que todo pecado é transgressão da Torá. Isso é um fato. Todo pecado é transgressão da Torá, é desobediência ao Eterno. Mas existe pecadinho, sim, e existe pecadão. Porque na própria Torá diz, quando alguém pecar, pecado digno de juízo e de morte, este homem será pendurado num madeiro. Então existia também em Israel a execução sobre o madeiro. Em Israel existia a execução sobre queimar vivo, matava-se queimando vivo, matava-se apedrejando e matava-se também sobre pendurado no madeiro. Todas essas são execuções de Israel. Porém, ninguém era enterrado vivo. Isso o Eterno não faz. Então, veja bem, quando o homem for encontrar nessa situação, pecado digno de morte, a expressão morte em hebraico é mavet. Mavet é escrito com 3 letras, mem, vav e tav. Vocês sabiam que vocês falam verdade em hebraico? Dentro da expressão verdade está a palavra morte. Para você falar em verdade, você fala emet. Para você falar morte, você fala met. Você só tira uma letra da verdade, vira morte. Ou seja, se você mudar um ponto, um traço da Torá, da verdade, da emet, você vai receber a met, a morte. Morte no aramaico é mot. Sabe que a expressão aqui em português morte é derivado do hebraico? Está na declinação hebraica? Porque aqui em português é morte, no aramaico é mot. Nós herdamos de lá essa pronúncia. E em hebraico mavet. Você sabia que mavet e mot se escreve com as mesmas 3 letras? Tanto em aramaico como em hebraico, só que a forma de se ler muda. Então, alguém que encontrar, que nele tiver pecado digno de morte, de mavet, né? Pecado para... ele será pendurado no madeiro, porque ele será maldito de Elohim. Lembra da Parashá Areê, que eu ministrei aqui há 2 semanas? Maldição quer dizer quelalá. Então este homem seria quelalá de Elohim, maldito. E a expressão no hebraico quelalá representa alguém amaldiçoado por alguém maior. Alguém que recebeu maldição de uma pessoa de poder, de posição, foi amaldiçoado por uma pessoa. Então, este homem seria quelalá. Então nós entendemos aqui que Yeshua se tornou quelalá de Elohim por causa de nós. Lembra lá dos textos da Brit Hadashah? Que ele se fez maldição por nós. A Brit está falando desta passagem da Torá. E ele foi colocado no madeiro. Era a morte mais vergonhosa de todas as penas de morte em Israel. Esta era a mais vergonhosa, porque esse homem seria amaldiçoado, seria maldito de Elohim. E agora eu entendo que Yeshua acoplou em si toda a ira do Pai, toda a raiva, toda a ira que o Eterno estava sobre mim, toda a ira que o Eterno estava sobre as transgressões de Eliarro, toda a ira que o Eterno estava sobre a transgressão de Judá, toda a raiva que o Eterno estava, não no sentido carnal, mas no sentido da justiça dele ser executada, sobre a irmã Techuvá, se concentrou tudo em Yeshua. O Eterno olhou para baixo e concentrou toda a raiva, toda a ira em uma só pessoa e descontou nele tudo o que sentia por nós. Por isso Yeshua é o teu redentor. Por isso o teu consolador não é uma terceira pessoa da Trindade.
Que consolação existe em um ser que não morreu por você, que não te entende, que não sentiu o que você está sentindo agora? Só há consolação em alguém que já passou pelo que você está passando. Como eu vou consolar uma pessoa se eu não estive no lugar dela? Esses dias Eliarro deu um testemunho aqui, e eu só fui entender o que ele falou quando eu estive lá. Eu passei o que ele estava passando, falei, agora eu compreendo em toda a plenitude as suas palavras, porque eu senti. Então, que consolação existe em alguém que não morreu por você, que não passou fome, que não sentiu frio, que não sentiu dor? Por isso, Yeshua é o teu consolador, é o teu advogado, é Ele que te defende, não existe outro. E não existe outro intermediário entre você e o Eterno, não existe. Só existe um Yeshua HaMashiach. Ele sentiu a solidão que você está sentindo. Ele sentiu o desprezo dos seus irmãos que ele mais amou, que ele veio para dar amor, e esses irmãos viraram as costas. Ele sentiu o peso da traição do seu amigo que andava com ele. Se você foi traído, se eles estão usando de covardia contra a sua pessoa, Yeshua foi o que você é. Yeshua sentiu a sua dor, meu irmão, minha irmã. Então ele foi feito maldito, Kelalá de Elohim, por você e por mim. Amém? E ele falou, eu venci, e se eu venci, sabe por que ele falou se eu venci? Porque eu recebi a ira que estava sobre a vida de Miriam, a ira que estava sobre a vida do André, de Hanor, de Shimon. Se eu recebi a ira de todos e eu venci, você também vai vencer. Amém? Baruch Hashem, louvado, engrandecido seja o nome do Eterno. No capítulo 1 de Yohanan, vamos lá no capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos ver se a Brit Hadashah concorda conosco e comigo quando eu afirmei que existe pecadinho e existe pecadão. Yohanan, 1 Yohanan capítulo 5, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito aqui em 1 Yohanan, capítulo 5, versículo 15 e 16. E se sabemos que nos ouve em tudo o que te pedimos. Posso ler? E se sabemos que nos ouve em tudo o que te pedimos, sabemos que alcançamos a petições que lhe fizemos. Versículo 16: se alguém vir a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade, toda transgressão da Torá é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Elohim não peca. Melhor tradução, não anda pecando. Mas o que de Elohim é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toque. Não lhe toca. Se existe muitas vezes enfermidade dentro do arraial, porque existe pecado. Está escrito. Se ele se conservar assim mesmo e não pecar, o inimigo não lhe toca, meu irmão. Que Hashem está falando conosco hoje? Para nós nos preservarmos na santidade, sermos kadoshim, sermos santos, porque o Eterno é kadosh. Então, existe pecado que eu digo para que não ore, mas existe pecado que não é para a morte. O que ele estava falando? Vou explicar. Existe mitzvah, mandamento, estatutos, preceitos e juízo. Transgressão direta contra o decálogo é pecado para a morte. Toda transgressão direta contra o decálogo era pecado para a morte. Uma pessoa que não ouviu a voz do Eterno, que estava lá na seara, estava trabalhando, não quis saber nada de descanso, de Shabat, estava lá trabalhando para ganhar dinheiro, trabalho manufaturado,
Pegaram esse homem no campo, levaram a Moshe e falaram: Moshe, o que faremos com ele? Peraí, deixa eu ver o que o Hashem vai falar. Pega este homem e apedreja, mate-o, arranque o mal do meio do povo de Israel. Então, transgrediu com o decálogo, pecado. Pegaram um homem lá que brigando contra outro homem, amaldiçoou o nome de Elohim. Levaram a Moshe, este homem amaldiçoou o nome do Eterno. Peraí, deixa eu orar o Eterno e ver o que vai fazer. Mata. Transgrediu contra o decálogo. Adulterou, pegou no fraga, foi julgado, mata. Era assim. Então, os pecados diretamente, idolatria, não achei um ídolo lá dentro da casa do varão Eliarro, mata-o, arranque o mal do meio de Israel. Então havia pecados sobre a negligência, havia pecado que era involuntário, pequei sem saber. Então para esses pecados haveria a morte do cordeiro. Mas para o pecado que era para a morte, não adiantava matar cordeiro. Transgrediu contra o decálogo, não tinha cordeiro que te purificasse. Baruch Hashem, que Yeshua é tão poderoso, que até contra a transgressão do decálogo, ele nos redime diante do Eterno. Lembra que está escrito em Hebreus, que sangue de touros, de bode, nunca foram eficazes para nos aperfeiçoar? Mas nós estamos hoje numa aliança muito melhor, não constituída acerca de oblações, comidas e bebidas, mas uma aliança baseada no sangue de Yeshua, Baruch Hashem. Acerca do jugo desigual, vamos primeiro no verso 6 do capítulo 22, peço aos irmãos para abrir a sua Torá, no capítulo 22, no verso 6, acerca dos pássaros. O Eterno deu mitzvah, deu mandamento até sobre pássaros, com preocupações sobre pássaros. Eu digo que este pássaro em questão é o pássaro mais importante da sua vida, porque tem promessas se você cumprir isso aqui. Então, se você achou um passarinho, um ninho de passarinho, cuidado, pode ser o pássaro mais importante da sua vida. Vamos ler a Torá, no verso 6 do capítulo 22. Quando encontrares pelo caminho um ninho de uma ave, numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Olha que a sua longevidade pode estar relacionado com um passarinho. O Eterno é lindo, porque Ele faz essas coisas. A sua prosperidade de dias e a sua prosperidade física, material, pode estar relacionado com um passarinho. Aqui a Torá descreve que se nós acharmos um ninho no nosso caminhar de passarinho, pode estar numa árvore ou no chão, e acharmos um passarinho, a mamãe pássaro, cuidando ou dos filhotes ou dos ovos. A palavra Torá nos diz, os filhotes você pode pegar com os seus ovos. Se caso ainda não tiver nascido, chocado, podem pegar também os ovos. Mas a mãe pássaro você tem que deixar voar. Sabe por quê? Para ela preservar. Olha como o Eterno é preocupado. Já pensou se você pegasse a mamãe e deixasse os filhotes? Com que ia viver o filhote? Ia morrer de fome. Então a palavra fala, deixa a mãe ir, porque a mãe sabe cuidar de si, os filhotes e os ovos são seus, pode levar, para que te vá bem e te multiplicas. Amém? Os teus dias sejam prolongados. Baruch Hashem. Então a sua longevidade pode estar relacionado com um pássaro, né? Honrarás teu pai e tua mãe para que muito te vá bem e te multipliques na terra que teu Elohim te dá. Então está relacionado com a obediência, a longevidade. Filhos rebeldes e contumazes têm perdido suas vidas cedo, porque não têm escutado os conselhos dos pais.
Os pais não entram na droga, não entram nesse caminho, eles entram e perdem suas vidas. Então, se nós obedecermos aqui os mandamentos do Eterno, nós seremos abençoados. Vamos falar sobre verso 8 aqui mesmo, vai falar acerca do parapeito. Nós sempre falamos nisso. Irmãos, o Eterno te ensina até construir uma casa. Quando fizeres uma casa, um terraço, colocareis parapeito. Não é verdade? Para que uma pessoa caindo, o sangue dela não recaia sobre você. Você não tem a responsabilidade com o derramamento do seu sangue. Mas, se caso você não fizer o parapeito é a barra de proteção que as lajes devem ter. Mas não é só laje, meu irmão. Se você constrói uma escada e não coloca o corrimão para proteger, diante do Eterno, uma pessoa caindo dali e perecendo, o sangue dela vai ser cobrado sobre você. Vai ser cobrado de você. Então, o Eterno nos orienta a colocar o parapeito, para que nós não sejamos julgados pelo sangue. Versículo 9, 10 e 11, vai falar sobre o jugo desigual, não vou nem ler. Fala, caso você esteja semeando, não coloque no mesmo buraco duas sementes de espécies diferentes. Por que o Eterno está preocupado com sementes? Quando estiver arando, não coloque o boi para arar junto com o jumento. Quando você vestir, não veste dois tipos de panos ao mesmo tempo, de natureza distinta. Você sabe por quê? O Eterno aqui, ele preza por princípio. Se você planta no mesmo buraco duas sementes de espécie diferente, você pode mudar a ordem natural das coisas. E o homem, quando ele muda a ordem natural das coisas, ele cria aberrações. Tem um animal muito conhecido e famoso no mundo inteiro, um cachorro chamado Pitbull. Dos cachorros, ele é a fera, ele é a máquina de matar, de estraçalhar. Ele tem um nariz curto, então ele não é como os cachorros comuns que tem que virar o rosto para morder algo. Ele morde de frente, porque o seu nariz, o seu focinho não atrapalha, o focinho do cachorro é para frente, então ele tem que virar para morder. Este não, ele morde e segura, e consegue respirar segurando. O cachorro, ele morde, pode pegar o policial, o pastor alemão, eles mordem 1, 2, 3 vezes e larga. Este morde e segura, e trava, ele consegue respirar mordendo. E outra coisa, a força dele é uma coisa incrível. Não é um cachorro, um animal que o Eterno criou. Foi mudado geneticamente em laboratório e fizeram. Isso é uma aberração. Eu vou dar só este exemplo. Das aberrações, tudo que o homem tenta alterar na natureza cria aberrações. E o Eterno já na Torá estava com essa preocupação. Né? Por que não devemos arar com o boi e o jumento? Porque eles não têm a mesma força. Imagina, você bota uma pessoa para carregar um peso, bota um homem fraquinho com um homem muito forte. Quem vai carregar o peso sozinho? O homem muito forte. Então você não poderia botar o boi e o jumento para fazer o mesmo serviço momentaneamente, por causa do jugo desigual. E o Eterno proíbe o casamento entre a pessoa do clã de Israel com pessoas distintas. Por quê? Vai sofrer no casamento. As pessoas que não são de Israel vão extraviar as que são. Jugo desigual. É forças diferentes, distintas, desiguais. É isso que é o jugo desigual. Jugo é o sentido de carregar. Muitas pessoas têm tentado servir ao Eterno do lado de uma pessoa que não serve. E ele já casou sabendo que não serve. Então ele está pegando o peso, carregando todo sozinho. O Eterno quer evitar que isso aconteça no meio do povo. Amém? Baruch Hashem. Irmãos, para a gente finalizar, versículo 13 e 17, vai falar acerca da acusação de não ser virgem. Havia um caso em Israel
que se um homem tomando uma mulher virgem, e só casava com mulher que eram virgem mesmo, uma moça estuprada em Israel, uma moça violentada em Israel, ela era uma moça perdida, garantia de pobreza. Porque uma moça violentada em Israel, ninguém casaria com ela. E uma vez que os seus pais morrendo, ela ficava pobre. Por isso que a palavra dá ordem sobre viúvas, andarilhos e os pobres em si. O povo de Israel tinha que amparar essas pessoas. Uma pessoa violentada em Israel, ela estava com um futuro perdido. Ninguém casaria com ela. Havia muitos casos, e aqui nessa paraxá, nós temos uma lição que se um homem violentar uma moça, ele deveria ser pego e levar e ressarcir financeiramente o pai daquela moça e tomar ela por mulher. Aí você fala, que lei que soa estranho, pagar por um estupro, é justamente por causa do conceito da época. Se ela ficasse sem marido, ela jamais se casaria. Então o estuprador tinha que ir lá pagar o dote e casar, né? Agora, existia aqui também, dessa paraxá, existe também outra questão. Se caso uma mulher casada for estuprada, for violentada dentro das cidades, o estuprador seria morto e ela também, porque poderia gritar e não gritou. Vocês sabiam? Mas se caso ela for violentada no campo, só o homem seria, já no caso da mulher casada, só o homem, o violentador, seria morto, porque ela gritou e ninguém ouviu. Então em Israel não existe esse negócio. Uma mulher casada, ela era melhor a perder a vida do que deixar ser de outro homem. E nesta paraxá também diz que se uma mulher vir o seu marido brigando com outro homem, e ela correr para ajudar o seu marido e pegar nas partes íntimas, traduzido como nas vergonhas do homem, certamente a sua mão seria cortada. Olha que o Eterno detesta a depravação moral, sexual. Ah, mas foi na hora, eu nem vi onde peguei. Não tinha desculpa, pegou nas vergonhas do homem para ajudar o marido, a sua mão seria decepada. Então o Eterno preza pela condição moral do seu arraial, do seu povo. Aqui nós vamos ver que, se caso o homem tivesse casado com uma mulher, e depois da lua de mel, no período da lua de mel, ele percebesse que ela não era casada, o que acontecia? Ele ia lá, o pai daquela mulher, e ele bradava, ele chamava, que não era virgem, perdão, que não era virgem. Ele voltava, né? E diante do sacerdote ele reclamava o seu direito, e ele seria inocentado daquilo. Mas se caso ele falasse que ela não era virgem e ela fosse virgem, então ele seria açoitado e pagaria pela vergonha do pai. Então aqui a palavra nos diz que os pais mostravam um lençol com a marca da virgindade da filha. No versículo 13 ao 17, vamos ler, vamos deixar a própria Torá falar. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela e desprezar, ele ir imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me acheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: ei, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Na minha tradução, o lençol. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Veja bem, então toda moça que tinha relação sexual pela primeira vez com seu marido, ela pegava aquele lençol e entregava em posse dos pais, porque poderia lhe servir
como testemunha mais adiante. A Torá ele dá sinais aqui, regras, para os anciãos saberem julgar o povo. Há casos que são exceções, mas aí o homem, mesmo ele sabendo que ela não sangrou, ele, não vendo o sangue dela, ele testificou que ela era virgem. Aí seria muita picaretice. Seria um caso 1 em 1 milhão. Porque se ele casou é porque ele a ama, não é verdade? E ele testificou que ela era virgem. E depois a desprezar, é muito difícil esse caso acontecer. Mas não é impossível. Só que o Eterno está dando aqui sinais, regras simples para julgar o povo em comum. Amém? Então existia todos essas leis em Israel. E no capítulo 24, verso 8 e 9, falará sobre a lepra. A lepra, vocês sabiam que a lepra, ela era uma doença relacionada a essa tinha com o pecado? Quer ver que ela era relacionada com o pecado? Para terminar, os últimos versículos que serão lidos, capítulo 24, versículo 8 e 9. Vamos ler? Versículo 8 e 9. Guarda-te da praga da lepra e tenha grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os correninhos, sacerdotes levitas, como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te de que o Eterno teu Elohim fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Veja bem, tanto que essa lepra estava relacionada com pecado, e pecado de murmuração, de rebeldia, que o Eterno dá uma ordem ao povo de Israel a ter cuidado com a praga e de fazer conforme tudo que o sacerdote ensinava acerca dela. Tanto que os médicos desta praga eram os sacerdotes, o que prova que era uma condição espiritual. Porque no versículo 9, que não foi lido aqui, o Eterno diz: lembra-te do que aconteceu com Miriam. O que aconteceu com Miriam? Murmurou contra a liderança do Eterno, e ela foi leprosa. Ela ficou leprosa por 7 dias, e Moshe orou, intercedeu, e ela voltou a ser restituída. Por que a lepra ela é comparada ao pecado da murmuração? Porque a murmuração ela vai corroendo aos poucos. Você dá uma murmurada, você dá 2 murmuradas, dá 3 murmuradas, você vai se corrompendo e corrompendo as pessoas aos poucos. A murmuração vai te destruindo, é uma lepra espiritual. A murmuração no meio do arraial, ela vai matando, ela vai comendo, né, o corpo espiritual da pessoa, a situação espiritual da pessoa. E a lepra física é isso que ela faz, ela vai corroendo e corrompendo o corpo aos poucos, até não sobrar mais nada e levar à morte. Então, meus irmãos, fujam da murmuração, porque a murmuração ela leva a contenda, ela gera morte espiritual. A murmuração verdadeiramente ela é uma lepra. Antes de murmurar, pense em que você pode ser útil na casa do Eterno.